Veremos agora como criar formulários de entrada de dados em um site. Aqui nós temos um formulário com diversos campos e campos de diferentes tipos. Nós temos aqui um campo para entrada de nome, onde eu posso digitar um nome qualquer. Temos aqui um campo para e-mail, para senha, onde ele substitui os caracteres por um outro caractere padrão. Temos aqui um campo de seleção, onde eu posso escolher um valor dentre vários que me são apresentados. Aqui embaixo eu tenho um outro campo de seleção, com a diferença de que este exibe ao mesmo tempo 4 valores e eu posso selecionar mais de um mantendo a tecla Ctrl pressionada. Mais abaixo eu tenho aqui um campo de seleção exclusiva, onde eu posso escolher um entre apenas 2 valores. É semelhante a essa seleção, porém tem um aspecto visual distinto. Mais abaixo eu tenho aqui um campo de checagem, onde eu posso marcar algumas opções. Neste caso, eu posso selecionar mais de uma ao mesmo tempo. Aqui eu tenho um campo de seleção de arquivo, que quando eu clico, é mostrada para mim uma caixa de diálogo para selecionar o arquivo a ser enviado para o servidor onde o site está hospedado. Eu vou cancelar aqui. Mais abaixo eu tenho um campo de múltiplas linhas, que é um campo para entrar textos mais longos. E no fim eu tenho alguns botões. Esse botão limpa todos os valores de campo do meu formulário. Eu vou clicar nele. Aí está. Ele reseta o formulário. O botão enviar envia esse formulário para o servidor para que ele possa ser processado. Este botão exemplo não tem uma ação específica. É um botão que eu poderia adicionar, por exemplo, para buscar um valor pré-existente já cadastrado ou voltar para uma página anterior, entre outras ações. E aqui um botão enviar, criado usando uma imagem. Este também é um botão que submete o formulário ao servidor para que ele seja processado, porém ele usa uma imagem em vez do botão padrão do navegador. Vamos então ao Visual Studio verificar o código desse formulário e ver como ele funciona. Na primeira linha da região de conteúdo nós temos a tag de título, formulários. Em seguida eu tenho a tag form, com um atributo action igual a processardados.aspx e método post, um outro atributo. Esses dois atributos aqui do elemento form têm a ver com a forma que os dados serão enviados para o servidor e qual é o script que processará esses dados. Então, na verdade, action define qual é o script que processará esses dados lá no servidor e method define qual é o método de envio desses dados para o servidor. Como nós estamos estudando simplesmente HTML e não uma linguagem de script, nós não teremos como ver esses dados serem processados no servidor. Mas processar esses dados significa capturar os valores que foram preenchidos nos campos, realizar algum processamento com eles e armazená-los em um banco de dados ou enviar um e-mail, entre outras ações possíveis. Vamos então voltar aos tipos de campos do nosso formulário. O primeiro elemento dentro do formulário é o elemento label, que nada mais é do que um rótulo para um campo, ou seja, o título de um campo. Neste caso, este label é para o campo txt_nome e o título que vai aparecer na renderização do HTML é nome : que é o que está compreendido pela tag de abertura e fechamento. Observe aqui abaixo que eu tenho realmente o campo, um campo do tipo texto, o atributo type define qual é o tipo de campo que será criado, e os atributos name e id definem o nome desse campo. O atributo value define o valor contido pelo campo. Neste caso, o campo, quando é renderizado com o valor vazio. Vale observar também que essa tag input não tem tag de fechamento, ou seja, ela não possui conteúdo entre tag de fechamento e abertura. O conteúdo dela fica no atributo value. Como o nome desse campo é txt_nome, porque ele está no atributo name e id, agora a gente pode entender por que este rótulo aqui tem um atributo for igual txt_nome. Significa que este é um rótulo para este campo. O fato de você criar um rótulo para um campo em vez de digitar um texto simplesmente, torna este rótulo clicável para que o campo receba o foco de digitação.
voltando ao navegador, nós podemos ver esse efeito. Ao clicar sobre nome, o campo de preenchimento recebe o foco. Ao clicar sobre e-mail, o mesmo ocorre. Vamos voltar ao Visual Studio para conhecer o restante dos tipos de campos. Aqui eu tenho uma quebra de linha, um outro label para o campo txt email com o título e-mail. Este campo também é um input do tipo texto. Depois eu tenho uma outra quebra, um outro rótulo, agora para o campo txt senha. E embaixo, um campo do tipo password. O campo password é aquele que, na medida em que você digita os caracteres, ele substitui por um caractere padrão, como um asterisco ou uma bolinha preta, como é o caso dos sistemas operacionais e navegadores mais modernos. Esse nome de campo que a gente cria pode ser um nome qualquer. Você não é obrigado a utilizar o prefixo txt. Neste caso, eu estou utilizando o prefixo txt por uma boa prática, porque ao receber esses dados no servidor, eu sei que esse é um campo que contém texto. Esse texto pode ser composto por números, letras e outros caracteres. Mais abaixo nós temos uma outra quebra de linha, um outro rótulo, mas esse rótulo agora é para um tipo diferente de campo. É um campo do tipo select. Os campos do tipo select permitem que você selecione um dos valores disponíveis na caixa de seleção. Neste caso, nós temos 6 possíveis valores, todos criados pela tag option. Então, a tag select é uma tag que cria um campo de seleção. Dentro dela, você coloca valores utilizando a tag option. Observe que, dentro da tag option, eu tenho um atributo chamado value. E entre a tag de fechamento e abertura, eu tenho um conteúdo textual. Neste caso, autônomo é equivalente ao valor 1, funcionário público ao valor 2 e assim sucessivamente para as outras profissões. Isso é interessante para o caso de ter que armazenar esse valor em uma base de dados. Em vez de armazenar um texto grande, eu armazeno simplesmente um número e crio uma equivalência como essa daqui. Mais abaixo eu tenho uma outra quebra de linha, um outro rótulo e um outro select. Então observe que acima eu tinha um select e abaixo agora também eu tenho outro select. Com a diferença de que esse outro select tem esses dois atributos adicionais. O primeiro atributo permite que o usuário selecione múltiplos valores dentro do campo. Mantendo a tecla Ctrl pressionada e clicando sobre os valores, é possível selecionar mais de um valor. E size igual a 4 significa que o elemento exibirá 4 valores por vez, como nós vimos no documento renderizado. Em seguida eu tenho outra quebra de linha, um outro rótulo e aqui um campo do tipo rádio. O campo do tipo rádio é aquele com checagem exclusiva. É uma bolinha que pode ser clicada e selecionada, como é o caso do campo sexo que nós vimos lá renderizado no HTML. Eu escolho masculino ou feminino. Eu não posso selecionar ambos ao mesmo tempo. Vamos ver então os outros atributos aqui dele. A gente pode perceber que ele tem, além de type, name e ID como os outros. Porém, name tem um valor e ID tem outro. Na verdade, o que você coloca em name corresponde ao grupo ao qual este campo pertence. E ID é o nome desse campo em particular. O grupo diz respeito à relação que esse campo tem com outros campos do mesmo tipo. Ou seja, vários campos do tipo rádio do mesmo grupo são mutuamente exclusivos. Ou seja, você só pode selecionar um deles ao mesmo tempo. Então, neste caso, como este campo e este campo têm o name RD sexo, significa que no documento HTML eu tenho que escolher um dos dois. Observe que o label específico do campo vem após o campo, porque o padrão é que o controle de seleção fique à esquerda do nome, e aqui abaixo a gente vê um input do tipo checkbox que tem o mesmo padrão. Porém, o tipo checkbox não é mutuamente exclusivo, não tem agrupamento e permite que você selecione vários ao mesmo tempo. É aquela caixinha quadrada que marca com um Vzinho. Então aqui eu tenho dois campos do tipo checkbox. O primeiro tem o nome CHK Novidades. Eu poderia inserir aqui também um ID, seria interessante. E o segundo chama CHK Promocoins. Não é aconselhado utilizar acentos e cedilhas em atributos do tipo name e ID. Mais abaixo,
eu tenho um label para o campo FL Foto. FL vem de File. Mais abaixo eu tenho o campo em si do tipo File. Esse campo é usado para fazer upload de arquivos. Ou seja, ele permite que eu selecione um arquivo que, no momento em que eu enviar esse formulário, será anexado aos dados que forem transmitidos para o servidor. Depois eu tenho uma tag de quebra novamente e um campo que nós não vimos renderizado no documento HTML. Esse é um tipo de campo chamado de campo oculto e é um campo que pode ser colocado em um formulário para identificar aquele formulário, por exemplo. Neste caso, esse campo oculto se chama HD código e tem o valor 14524. É um valor aleatório que eu inventei, mas poderia ser, por exemplo, o CPF da pessoa que está fazendo esse cadastro, ou o e-mail do usuário que está enviando uma mensagem. Enfim, é um campo oculto que eu posso utilizar para diversas finalidades sem que o usuário tenha que preenchê-lo. É um campo que pode ter vindo de um cadastro pré-existente do usuário. Mais abaixo eu tenho um outro rótulo para o campo TXT Observações e aqui eu tenho um campo criado pela tag TextArea, que é um campo de texto com múltiplas linhas. Então observe que eu tenho aqui um atributo chamado rows igual a 5, que é o que define que esse campo terá 5 linhas de texto. Cous igual a 80 significa que o campo aceita 80 caracteres de largura. Mais abaixo eu tenho uma outra quebra e 4 inputs que representam botões. O primeiro dele é do tipo Reset. Esse tipo limpa o formulário. O que você coloca em value é o que o botão apresentará como texto. Então, o input do tipo Reset cria um botão que limpa o formulário. O input do tipo Submit cria um botão que envia o formulário, ou seja, que captura os dados dos campos, empacota em uma sequência de bytes e envia para o servidor processar. Mais abaixo eu tenho um Input Type Button. Esse é um botão genérico em que você mesmo, utilizando JavaScript, por exemplo, pode programar a função desse botão. Foge ao escopo do nosso curso. Criar um código a ser executado por esse botão JavaScript. Isso é tema para um curso posterior. Mais abaixo eu tenho um input do tipo Image, que cria um botão de submissão do formulário baseando-se em uma imagem. Então observe que esse campo do tipo Image tem um atributo src, onde eu passo o caminho do arquivo de uma imagem existente no meu site. Neste caso, ele está passando imagens/enviar.png, ou seja, um arquivo chamado enviar.png que está dentro do diretório imagens, que nós podemos ver aqui, enviar.png. Todo esse código gera o formulário que nós podemos ver aqui. Então, recapitulando, formulários servem para enviar dados para o servidor processar e são formados por diferentes tipos de campos. Eu tenho campos do tipo texto, do tipo password, do tipo seleção, seleção múltipla, do tipo rádio, do tipo checkbox, do tipo file para enviar arquivos, TextArea para textos longos, e eu tenho botões para limpar o formulário, enviar o formulário, botões com código personalizável e botões de submissão usando imagens. Saber criar e processar formulários é uma tarefa fundamental para quem pretende criar sites.